Olá, como vai? Tudo bem? Estamos novamente aqui para conversarmos sobre linguagens. Especialmente hoje, nós vamos falar da temida redação, esse bicho de 7 cabeças que, na verdade, não tem tantas cabeças assim. Eu sou o professor Sérgio Sintra, como você já sabe, e vamos falar um pouquinho de como tirar esse 1000 na redação. É fácil? Claro que não. Mas se fosse fácil, qualquer um faria, né? Mas eu sei que você dá conta. Antes vamos apresentar um texto que diz o seguinte: eu vou te contar. Eu vou te contar que você não me conhece. E eu tenho que gritar isso porque você está surdo e não me ouve. A sedução me escraviza você. Ao fim de tudo, você permanece comigo, mas preso ao que eu criei e não a mim. Enquanto mais falo sobre uma verdade inteira, um abismo maior nos separa. Você não tem um nome, eu tenho. Você é um rosto na multidão e eu sou o centro das atenções. Mas a mentira da aparência do que eu sou e a mentira da aparência do que você é. Porque eu não sou o meu nome e você não é ninguém. O jogo perigoso que eu pratico aqui busca chegar ao limite possível de aproximação através da aceitação da distância ou do reconhecimento dela. Entre eu e você, existe a notícia que nos separa. Eu quero que você me veja nu. Eu me dispo da notícia. E a minha nudez parada me denuncia e te espelha. Eu me delato, tu me relata. Eu nos acuso e confesso por nós. E assim me livro das palavras com as quais você me veste. Se você prestou atenção, esse texto busca convencer alguém de alguma coisa. É uma leitura de um relacionamento, é uma leitura de um posicionamento de uma pessoa em relação a outra. Ora, a redação, assim como muitos textos verbais, orais que nós falamos no dia a dia, ela busca convencer, porque a tipologia textual exigida é a tipologia dissertativa argumentativa. Então eu tenho que emitir uma opinião de maneira impessoal e tenho que defender essa opinião com argumentos. Por isso que a tipologia é dissertativa argumentativa. Recentemente faleceu um grande escritor brasileiro, o Ferreira Goulart, que nós vamos aqui passar a ver um dos textos, um dos poemas mais famosos do Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, a outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, a outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, a outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, a outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Olhe, se você prestou atenção no texto, você percebe aí vários argumentos em defesa de uma ideia. Essa ideia de se traduzir, traduzir-se. E você vê características aí que remete ao barroco, por quê? Porque o texto é composto de antíteses, de ideias contrárias, Mas, quase na totalidade, os textos opinativos são bem
argumentados. Mas esses textos são escritos em versos. E lembre-se, se você produzir um texto em versos na sua redação, sabe que nota você vai tirar? 0. Não pode ser em versos. O texto tem que ser em prosa. Então, vamos lá, né? Mas o negócio é o seguinte, foca na dissertação, amor. Tá bom, eu já vou voltar para a dissertação. Então, vemos aí, olha, as 5 competências que são utilizadas para saber, para avaliá-lo, o seu texto ser avaliado. Então, são 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos. E vamos à primeira. A primeira competência, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Vamos trocando em miúdos, como diria Chico Buarque. Você precisa saber mudar de linha. Você precisa saber separar sílaba. Você precisa saber acentuação gráfica. Você precisa saber ortografia. Você precisa saber concordância verbal e nominal, entre outras coisas, né? E você precisa ter um vocabulário bastante amplo, um vocabulário que te permita usar de sinônimos, de antônimos, de hiperônimos, de hipônimos, que nós vamos tratar mais adiante. Então, a primeira competência é essa, é o domínio da variante padrão da língua portuguesa. A segunda competência é um pouco mais complexa. Ela termina te cobrando 3 coisas. Vamos ler aqui. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, como eu disse para vocês, em prosa. Você não pode escrever em versos. Mas essa competência cobra de você 3 coisas. A primeira delas é se você compreender o tema. Isso vai ficar expresso como? Como é que o corretor vai saber que você compreendeu o tema? Se você desenvolver uma tese relacionada ao tema. É a única maneira que o corretor tem para te avaliar nesse quesito. A segunda coisa é se você domina a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, se o seu texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão, se todas essas partes estão devidamente ligadas umas às outras, se você consegue apresentar uma tese e defendê-la através de argumentos e apresentar até uma proposta de intervenção de acordo com alguns quesitos que nós vamos ver ainda hoje. Bom, e a outra coisa é se você possui um repertório sociocultural relacionado ao tema e variado. Bom, repertório sociocultural é o seu conhecimento de mundo, tudo que você já viveu, que você leu, que você assistiu, aquele livro que marcou a sua vida e que se relaciona. Por exemplo, vamos falar dessa questão dos imigrantes. Já caiu esse tema, mas pode voltar a cair, porque agora, mais do que imigrantes, nós temos refugiados. E qual a diferença de refugiados e imigrantes? O imigrante emigra porque quer melhorar de vida. O refugiado porque quer preservar a vida. Então, não seria nada absurdo se caísse um tema relacionado a refugiados, né? Então, você tem que ter o repertório sociocultural. Aí, se você olha essa questão mais amplamente, você sabe que o mundo
está repleto de refugiados. Você viu o ano passado, viu esse ano, o ano retrasado, o número de pessoas que morreram, por exemplo, tentando chegar à Europa em barcos, sem a mínima condição para navegar, né? Isso, você tem um repertório sociocultural relacionado a isso. Isso é importante, então. Então, a competência 2 te cobra 3 coisas. Se você compreendeu o tema e, consequentemente, apresentou uma tese relacionada a esse tema, se você domina a estrutura do texto dissertativo argumentativo e se você tem um repertório sociocultural condizente com os seus argumentos. A competência 3, ela cobra de você coerência textual. Vamos ler aqui. Selecionar, relacionar e organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, você tem que apresentar informações, fatos, opiniões coerentes, que tenham uma coerência externa, que é a chamada coerência extratextual, e uma coerência interna, que é a chamada coerência intratextual. Isso se dá à medida que nós relacionamos as nossas ideias. Isso se dá à medida que o nosso texto apresenta progressão, que o nosso texto caminhe, que o nosso texto não fique falando da mesma coisa, mas que nós tenhamos um repertório sociocultural que faça com que o texto progrida, avance, né? Talvez uma das competências que não seja assim tão difícil. Ao contrário disso, a competência 4 diz o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Tá, e você vê só isso e não sabe quais são esses mecanismos linguísticos. Esses mecanismos linguísticos são os famosos conectores. Nós vamos trabalhar a gramática e teremos uma aula só de conectores, né? Esses conectores são representados pelas preposições, pelas conjunções, pelos artigos, pelos pronomes, pelos advérbios e por outras classes de palavras, pelos tempos verbais, por exemplo. Mas os conectores ligam palavras, ligam frases, ligam parágrafos, né? Então, isso é muito importante você dominar esses conectores. E a última das competências exigidas na redação do Enem é a competência 5, que fala o seguinte: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. No ano passado tivemos aquela polêmica sobre essa questão dos direitos humanos, porque, segundo um juiz aí, fere a liberdade de expressão. Mas é importante que você insista nessa premissa de respeito aos direitos humanos, porque isso é uma questão de cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar a diversidade de opiniões, é respeitar o outro enquanto um ser humano, independentemente de cor, de opção sexual, de religião. Então, como o Enem aborda sempre problemas que afligem a sociedade brasileira e até mundial, é importante que você tenha noção dessas coisas. Então, essas são as 5 competências e, a partir de agora, nós vamos detalhar cada uma delas. Agora nós vamos começar a detalhar essas competências
e as correlatas habilidades exigidas pelo Enem. Você pode até me dizer o seguinte, que papo é esse? Ora, vamos lá, você vai ver que não é tão complicado assim. Na competência 1, nós temos a variação de 200, 160, 120, 80, 40 e 0 pontos. Eu nem coloquei o 0 aqui, porque 0 ponto é você não dominar de forma alguma a escrita. Então, olha os níveis. 40 pontos. Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais. Está faltando aqui, e o detalhe, está vendo esses frequentes aqui com trema? Não tem mais não. O trema só é usado agora em palavras que sejam de sobrenome, por exemplo. Aqui em Mato Grosso, em alguns estados do Brasil, tem uma família chamada Miller. M-U-L-L-E-R. Esse Miller tem o trema. Então, se você usar alguma palavra derivada de Miller, milleriano, por exemplo, vai ter trema. Tirando isso, acabou o uso do trema. Ah, mas então agora eu não vou mais falar linguiça? Não, você vai continuar falando linguiça, mas você vai escrever linguiça, mas vai falar linguiça, né? Bom, então 40 pontos você tem um domínio precário. 80 pontos você tem um domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 120 pontos você tem um domínio mediano da modalidade da língua portuguesa. 160 você tem um domínio bom. Eu vou discutir com vocês daqui para cima. Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Bom, o que é importante aqui? Essa escolha de registro. A escolha de registro é você usar a palavra certa para designar uma determinada coisa. Por exemplo, eu digo assim, camisa listrada. Está aqui, você está vendo. É a palavra certa para isso aqui. Não é jaleco, não é camiseta, é camisa. Certo? Microfone de lapela. Não é microfone sem fio. É microfone de lapela porque se usa na lapela do terno. No caso aqui eu estou usando na camisa. Tá? Então isso que é essa escolha de registro. Você tem que escolher as palavras certas para designar aquilo que você pensou. Certo? Então, um bom domínio ou demonstra um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você percebe que aqui tem um tracinho vermelho porque o computador não separa as sílabas assim, ele deixa a palavra inteira. Eu fiz questão de fazer assim, olha aqui, ó, da língua portuguesa. Olha onde está o hífen, está no meio da sílaba, não está embaixo. Grande parte dos alunos aprendeu de forma equivocada, que na hora de mudar de linha, se coloca o hífen embaixo da sílaba. Não, não é assim. Deve ser colocado, como está aqui, ao lado da sílaba. Então tome muito cuidado, porque se você cometer esse equívoco, você perde ponto. E eu penso que nessa competência, nós temos que tirar, no mínimo, 160. Mas o ideal é que tiremos 200 pontos. Você me entendeu? Ah, agora sim, entendi, né? Claro que você entendeu. Não tem por que
não entender isso. Então, era isso que tínhamos para a competência 1. Em outros momentos, nós vamos ver regras do uso do acento grave, que é a tal da crase, vamos ver algumas concordâncias e vamos ver o uso da pontuação. Ok? Então, agora nós vamos passar para a competência 2.